havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos outros companheiros do outro barco, para que fosse ajuntá-los, e foram e encheram ambos os barcos, e a ponto de quase irem a pique, quase afundavam. 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, admiraram-se, apoderando dele e todos os seus companheiros. 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, quem eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, adoravante será pescadores de homens. E arrastaram-lhe os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a gente acabou de cantar esse texto, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Foram que as crianças cantaram. Mas, irmãos, existe algo muito profundo nesse texto. Porque aqui, irmãos, é o chamado de Pedro, Tiago, João, é o chamado dos três. Mas em meio à caminhada, Jesus vai chamar muitos outros. Amém? Mas aqui a gente pode comparar, irmãos, com o nosso chamado. Jesus também um dia nos chamou. Amém? Jesus também um dia tocou no nosso coração para que a gente conhecesse, entendesse e recebesse Ele. Amém? Então, como que Jesus faz para poder ganhar o coração de Pedro, Tiago e João? Primeiro, pede emprestado o barco. Jesus sempre vai chegar, irmãos, vai pedir alguma coisa nossa para que a gente permita que Ele faça em nossas vidas. Jesus pega o barco de Pedro. Para que Jesus pegou o barco de Pedro? A gente acabou de ler. Para que Jesus pegou o barco de Pedro? Para que Jesus pegou o barco de Pedro? A gente acabou de ler. Irmãos, Jesus pegou o barco para pregar. Pregar. Por quê? Porque no começo aqui vai dizer que a multidão apertava ele. O porém aqui, ele não conseguia pregar para muita gente porque tinha muita gente ao redor dele. Então o que ele fazia? Ele ia para o mar, para perto do mar, subia em um barco e começava a pregar. Por que ele fazia isso? Porque atrás dele, irmão, tinha o quê? O mar. E geralmente o mar vem com vento. E quando a pessoa fala, dá para escutar muito longe. Então ele sobe em cima do barco, porque não tinha caixa de som nessa época, né? Ele sobe em cima do barco e começa a pregar para a multidão. Foi por isso que ele pegou o barco, afastou um pouco da margem, deixou um pouco longe, para que ele pudesse pregar de lá e as pessoas conseguissem ouvir. Por quê? Porque era uma multidão. Então ele precisava pregar, fazer com que a voz dele chegasse longe e chegasse toda a multidão. Amém? Então foi para isso que Jesus pegou o barco de Pedro. Amém? Até que ele acaba de pregar. Acabou de pregar, ele desce do barco e diz: vocês estavam pescando? Vocês pescaram? A gente conseguiu nada. Ele diz: pois pega o barco e jogue do outro lado, jogue do lado direito. E ele disse: o que a Bíblia vai falar, irmãos, é que acho que é no 3, vai dizer que eles estavam lavando as redes. O que é lavar a rede para nós, irmãos? Agora é hora da gente entrar dentro da Bíblia, irmãos, e se colocar no lugar dessas
pessoas do lugar de Pedro. Irmãos, o que é que Pedro era? A profissão de Pedro era pescador. E ele era um pescador amador, meia boca? Não, ele era profissional. Agora me diga uma coisa, uma pessoa que é profissional, mas pode bater no peito, eu sei fazer. Eu sei como é que age o processo, eu sei, no meio disso aqui, se tu não fizer isso, é assim. No meio da caminhada tu vai aprendendo muita coisa, tu vai adquirindo muita sabedoria para aquilo, sim ou não? Você vai aprendendo. Porém, agora imagina um homem que sabe o que está fazendo, que sabe pescar, que sabe nadar, que sabe o lugar certo de pescar, que sabe como jogar uma rede, que sabe como puxar ela, que sabe, irmãos, toda a estratégia possível para conseguir pegar um peixe e um peixe bom. É ele sabe. E ele volta para a margem sem nada. Agora imagina, irmãos, a decepção de Pedro. Ele era um profissional. A angústia. Agora se coloca no lugar. Imagina, irmãos, uma coisa que você faz bem feita. Imagina uma coisa que você faz bem feita. Não sei se é no seu trabalho, se é na escola, se é aonde for. Você faz uma coisa bem feita. E imagina você fazer ou então fazer até uma comida. E a comida sair insossa. Irmão, dá angústia no coração. Você fala, rapaz, eu só faço uma coisa certa. E eu consigo ainda errar. Como é que, irmãos, isso fala, sabe de quê? Não é nem ansiedade, fala muito sobre eu saber fazer e eu não consigo fazer. Aí não é desânimo. Como é a palavra do Espírito Santo me ajuda. Como se fosse uma decepção muito grande. Frustração é a palavra. Irmãos, quando você se frustra, você perde o meio da caminhada todinha. Imagine você fazer algo certo, saber fazer, e você simplesmente errar naquilo que você sabe fazer bem feito. É terrível, é angustiante. É você saber fazer e não conseguir fazer, e você não sabe explicar, e você fez tudo certo para dar certo, e dá tudo errado. Então, o que Pedro estava falando para Jesus ele já estava lavando as redes, certo? O porém Jesus fala, jogue a rede do outro lado. E Pedro agora, irmãos, ele vai com toda a sabedoria de um homem zangado, que não quer receber nada de ninguém, que é estourado, que parte para a briga, que não quer saber de nada, que larga as coisas no meio do caminho. Se não der certo, ele joga a responsabilidade para quem? Para Jesus. Eu já estou lavando as redes, mas sobre a tua palavra nós iremos. O que é que Pedro estava falando? Rapaz, a responsabilidade é sua, o poder é seu de eu ir lá e pegar esse peixe. Se eu for e não pegar, aqui de quem é a culpa, irmãos? É de Jesus, porque Jesus está dizendo, jogue do outro lado. A culpa é de Jesus. Então Jesus diz, vá e jogue. Por quê, irmãos? Porque Pedro estava muito frustrado. Então eu tinha certeza que naquele dia, irmãos, Pedro não voltava mais para o mar, porque ele estava frustrado. Mas agora a expectativa de voltar para o mar não está mais sobre Pedro, está sobre Jesus. Então ele volta não sobre as condições que ele sabe, ele volta para o mar não com as condições de que ele é profissional, ele não volta para o mar com as condições de que ele tem um barco, que ele é bom, que ele tem um amigo. Não, ele volta com uma única condição, sobre a palavra de Jesus, de Deus. Então ele volta para o mar e ele joga as redes e ele puxa e a rede não vem. A Bíblia vem clara em dizer que o barco, as redes começaram a ser rasgadas de tanto peso e o barco quase ia afundando a pique. E o que é isso, irmãos? É uma palavra tão poderosa que, irmãos, não era Pedro que estava pegando os peixes, era os peixes que estavam entrando dentro da rede. Por quê, irmãos? Porque Pedro era bom? Não, porque a palavra de Jesus era poderosa. Glória a Deus. E aqui entra algo muito maravilhoso que nós vimos nos morros, que foi de nós recebemos uma palavra, mas além disso, recebemos algo glorioso do Senhor. Irmãos, muitas vezes a gente gosta de palavra, mas
de fé para ver o sobrenatural de Deus. Amém? Então, o que o homem de coração duro, que é Pedro, ele viu algo sobrenatural sobre a palavra de Jesus. E depois daquela palavra, ele nunca mais foi o mesmo, porque ele obedeceu a palavra e ele viu a palavra se cumprir. Mas isso só aconteceu, irmãos, depois que ele passou, deixou para trás a frustração que ele tinha vivido de não conseguir pegar o peixe. Nós só vamos romper, irmãos, nós só vamos conseguir caminhar, ir para frente, quando a gente aprender a deixar as mágoas para trás, a deixar as dores para trás, a deixar o meu eu, a minha vontade, os meus desejos para trás. Por quê, irmãos? Porque Deus não faz as coisas, irmão, de qualquer jeito. Primeiro ele pede o barco de Pedro, depois ele manda Pedro ir, e depois Pedro vê, irmãos, ele vai ver depois que ele fez duas coisas para Jesus: permitiu que Jesus pregasse para a multidão no barco dele e obedeceu a palavra de Jesus. Aí sim ele começou a ver o sobrenatural de Deus. Amém? Então, quando é que nossa vida vai romper? Quando eu aprender a lutar contra a decepção, contra o medo, contra a inveja, contra tudo, irmãos, que tenta nos parar todos os dias. Irmão, nós temos que fazer todos os dias a oração que me põe a mão: Senhor, ajuda a minha vida, não deixa eu me perder não, tira o demônio de dentro de mim, ajuda todo espírito, aí você fala: irmão, não precisa tirar demônio que eu não tenho. Mas tinha um Lutero, irmãos, todo dia que acordava de manhã, ele punha as mãos sobre a sua cabeça e expulsava todo e qualquer demônio que tinha sobre ele ou dentro dele. Por quê, irmãos? Nós somos pessoas pecadoras e falhas e somos muito fáceis de pecar. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. O que Pedro fez, irmãos? Reconheceu quem ele era quando viu a glória de Jesus se manifestando nas redes, no barco, se manifestando nos peixes, se manifestou em tudo. Então ele disse: afasta de mim, porque sou pecador. Irmãos, o que é isso? É reconhecer quem Jesus é reconhecer que eu não mereço nem estar perto de Jesus, é reconhecer que eu sou tão falho e pecador que eu não sou digno de que Jesus olhe para mim. Jesus, sai de perto de mim, porque eu sou pecador, eu estou sujo, é perigoso. Não, sai de perto de mim, Jesus. E o que Jesus quer, irmãos? Que nós nos aproximamos, porque Ele não tem inveja, Jesus não tem nojo de nós, Jesus não tem rancor de nós, irmão. Jesus não tem nada, Ele nos ama. O problema é que quando nós chegamos perto dele, nós começamos a nos enxergar. Quanto mais perto de Jesus, irmão, nós estamos mais perto de conhecer quem nós somos. Aí que nós nos conhecemos. Sabe por quê? Porque quanto mais longe a gente acha: eu sou bom, sou bonito, não sou falho, maravilhoso. Quando a gente vai chegando perto de Jesus, o que que Maria, quando Jesus entrou dentro da casa dela, Marta estava ocupada com muitas coisas, mas Maria estava aos pés. O que aquele texto quer dizer? Marta, irmão, estava fazendo muitas coisas, e quando ela vai falar com Jesus: se você não se importa que Maria fique só aí ajoelhada nos seus pés, não, manda ela ir fazer as coisas comigo. O que Maria está dizendo? Eu estou tete a tete com você, porque você faz a obra de Deus aí, mas eu também faço as coisas aqui para lhe receber bem. Ela estava dizendo que ela estava tete a tete com Jesus, porque ela também trabalhava. E o que Maria estava fazendo? Maria estava aos pés de Jesus. Você acha mesmo que Maria não estava ouvindo o que Marta estava falando? Ela se importou com o que a irmã estava falando? Continuou ajoelhada, ouvindo que Jesus. Por quê, irmãos? Porque quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais nós olhamos para os seus pés e identificamos: rapaz, eu não sou digno de estar tete a tete com ele. Para falar com ele, eu tenho que abaixar. Um lugar mais perto que eu tenho que estar de Jesus é os seus pés. O que é isso, irmãos? É uma pessoa que reconhece
Nós temos muita diferença, irmão. Jesus está aqui e nós temos que estar debaixo desse chão. Porque não tem, irmãos, comparação de nós com Jesus. Quando nós estivermos perto de Jesus, qual é o nosso dever? Ajoelhar e se humilhar. Por quê, irmãos? Porque Jesus tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem já viu aqueles presidentes, irmãos, que passam o quê? O povo não pode chegar perto. O pessoal parece que são intocáveis. Você não pode chegar. O príncipe William, o príncipe da Inglaterra, quarteirões e quarteirões para ninguém chegar perto. Rapaz, é um homem pecador imundo que está ligando para a sua vida e as pessoas dão tanto valor. Peraí, quem é Jesus? Se um homem com dinheiro e com poder na terra tem tanto valor, quem é Jesus para nós, irmãos? Não é? Sabe quando nós vamos reconhecer isso? Quando estivermos perto de Jesus. Não é? Então, assim como Pedro, irmãos, para acabar, assim como Pedro tinha um coração duro até ver Jesus de perto. E não é ver um rosto, é ver de entender o que Jesus carrega. É entender o poderio, o senhorio de Jesus. Então, quando que eu reconheço isso? Quando eu vejo Jesus, quando eu ando e obedeço a palavra de... Quando eu obedeço a palavra de Deus, irmãos, a cada passo que eu dou, eu chego mais perto de Jesus. Quanto mais perto de Jesus eu estou, mais eu reconheço quem eu sou. Irmão, quando você chega perto de Jesus, você fica sensível, você fica amável, você fica uma pessoa que dentro de você tem caridade, que não é você, é a presença de Jesus que está chegando perto de nós. Amém? Então, quando isso acontece, eu consigo virar uma outra pessoa. É por isso que quando a gente aceita Jesus, nós dizemos que morre o velho homem e vive uma nova criatura. Por quê, irmãos? Porque não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se é Cristo que vive em mim, agora é novas atitudes, é novo comportamento, novo fala, irmãos, novo diálogo, é tudo novo, é uma nova pessoa. Como que eu consigo isso? Chegando perto de Jesus. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, fulaninho tem ódio de mim. Não, fulaninho tinha ódio do velho Carlos. De mim, eu não tenho briga com ninguém. Mas se passar, vou falar. Não vai falar, tá tudo bem. Eu estou em paz com Deus e com todo mundo. Glória a Deus. Como que eu reconheço isso, irmãos? Que sou uma pessoa que precisa de Jesus, que sou uma pessoa que preciso amar o próximo. Não porque eu tenho amor, mas porque Jesus me amou. É minha obrigação amar o meu próximo. Porque recebi algo que eu não tinha e que não é meu, mas que Jesus me deu e agora eu tenho, irmãos. É minha obrigação passar para o meu outro irmão o que? Amor. Por quê? Porque ele me amou primeiro. E o que é isso? Reconhecer quem eu sou e quem Jesus é. Irmão, nós não fazemos nada porque alguém está precisando, ou porque alguém fez algo por mim, não. Por graça e misericórdia do Senhor. Quem viu a meninazinha que morreu no vulcão, que caiu no buraco, né? Perto do vulcão? Quem viu? Irmãos, né? Na bolsinha dela tinha um broche. E o broche tinha assim, ele não. Sabe o que é ele não? Era no tempo da política, que aí o povo estava lutando contra o Bolsonaro, né? Do lado do petista, lutando do lado do Bolsonaro. E aí acho que ela era petista, algo do tipo. E aí tinha a frasinha, ele não. Aí começou um monte de gente. Aí morreu o cartilho de Deus. Aí, ó, o que está escrito? Irmão, não foi Deus, me desculpe. Irmãos, aquilo dali, querendo ou não, se ela pertence a partido A, partido B, partido C, se a religião dela é A, B ou C, não interessa. O que nos compete, irmãos, é ter misericórdia uns dos outros. Mas eu sou de tal... Amém. O meu dever aqui, irmãos, é pregar o evangelho, a palavra do Senhor. Jesus não está preocupado, irmãos, com o lado A ou B. Jesus
se alguém vai para o inferno ou não. O que Jesus quer, e o nosso dever, é que a alma saia do inferno e venha para o céu. O que a Bíblia vai dizer é que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Não é o inferno que está batendo na nossa porta, irmão, nós estamos assim, segurando a porta para o inferno entrar. Não. É nós que temos que ir contra o inferno para que as portas do inferno se abram e nós consigamos resgatar pessoas de lá. Então não importa se essas pessoas estão de um lado ou de outro, não importa que elas estejam salvas. Mas nós só conseguimos isso quando conseguimos reconhecer: afasta de mim, Jesus, porque sou um pecador. Amém? Que a gente possa levar-nos essa palavra dentro do nosso coração. Jesus, eu sou um pecador. E quando eu consigo, irmãos, genuinamente, não é abrir a boca e falar, sou pecador, Jesus. Não. É reconhecer no meu coração. Lembra? Sabe um sentimento que você tem? Imagina uma moto ou um carro que você queira ter. É genuinamente um desejo do seu coração. Você sente Jesus, você ora, você põe a mão, você faz oração de noite. O que é isso? É um desejo de possuir aquilo. O que é isso, irmão? É um desejo de entender: Senhor, eu sou um pecador. Eu tenho que anseiar de entender isso. Eu sou um pecador e eu preciso do Senhor. Me ajuda. Eu sei que eu não mereço. Se fosse preciso, o Senhor tinha que estar bem longe de mim, porque eu sou pecador. Mas me ajude a reconhecer isso, para que eu possa crescer, para que eu possa evoluir, para que eu possa ir para frente, para que eu saia do lugar. Isso só acontece, irmãos, quando nós conseguimos reconhecer quem nós somos. Pedro reconheceu: um homem duro, de coração duro, que não entrava ninguém, que batia no povo, que era ruim mesmo, e quando viu Jesus, quando viu sua glória, conseguiu reconhecer: Jesus, sai de perto de mim, que eu sou pecador. E aí Jesus olha para eles, para o final de tudo, e diz: vocês não serão mais pescadores de peixes, serão pescadores de homens. Sabe por quê, irmãos? Porque o dever de um pescador é tirar um peixe da vida para a morte. Mas o dever de um homem que pesca almas é tirar pessoas da morte para a vida. Amém? Então que nós possamos levar essa palavra no nosso coração. Jesus nos salvou para que a gente tire pessoas mortas para a vida. E esse é o nosso dever todos os dias. Amém? Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que bênção do Senhor, né, amados irmãos? Como agora o mês de julho é mês de férias, é mês de os servos do Senhor saírem para pescar, a qual as crianças, a qual vão para a escola de 7 da manhã até às 17 horas, alguns alunos estudam à noite, né? Mas no decorrer desse mês estão de férias. Então vamos sair para semear e anunciar o Evangelho do Senhor. No dia 1º, na terça-feira, vamos estar lá na casa da irmã Ivone, agradecendo a Deus por mais um ano, a qual o irmão Renato vai estar completando na presença do Senhor, e o seu Elias vai estar aí às 6h40 com ônibus para levar nós ali para os morros em nome de Jesus. E lá na ocasião o pastor Alex, né, vai estar ali na Igreja Batista Monte da Fé de Nova Rússia, vai estar lá ministrando uma palavra de Deus em nome de Jesus. E desde já eu quero estar convidando toda a Igreja do Senhor para estar conosco neste momento de adoração. Nós vimos aqui na palavra de Deus nesta noite, quando Pedro, junto com os pescadores, encheram barcos, que eles pediram ajuda aos outros pescadores. E nós estamos aqui nesta noite para se juntar como Igreja do Senhor e fazer o ID do Senhor, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Estivemos ali na localidade de Morros, na casa da Diaconisa Tamires, né? E aí tem almas que se renderam aos pés do Senhor naquele dia. E nós precisamos sair das quatro paredes para anunciar e proclamar o Evangelho do Senhor. E nesta noite foi testemunhado, além dele ter entregado a sua vida para o Senhor, há tantos dias eles tinham orando para que Deus abrisse porta de emprego para ele, né? E hoje, para a honra e a glória do Senhor, o Senhor trouxe aqui a serva dele para testemunhar que o Senhor abriu esta porta. E esse é o Deus que nós servimos, um Deus
Deus fiel. Amém, amados? Vamos se colocar de pé e vamos orar, vamos pedir graça, vamos pedir misericórdia ao Senhor, para que Ele esteja constantemente no meio de nós, que o Espírito Santo do Senhor possa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz em João 14:1 que nós não temos que se turbar ou preocupar os nossos corações, temos que crer em Deus, crer também no Senhor, porque na casa do meu Pai, diz o Senhor, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que ia preparar lugar para vós, para que onde eu estiver, diz o Senhor, estejais vós também. Esta vida que nós temos aqui é passageira, a nossa morada é celestial, e o Senhor foi preparar uma casa maravilhosa para cada um de nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te louvar, Senhor, pela palavra edificante, Senhor, a qual o missionário Carlos Eduardo ministrou aos nossos corações. Senhor, como o Senhor fez a multiplicação, Senhor, para aqueles pescadores, ó Senhor, naquela noite. Faz a multiplicação, Senhor, na casa do Senhor. Sabemos que a tua palavra diz que essa seara é tão grande, mas tão pouco ainda são os trabalhadores. Mas nós rogamos ao Senhor, que é o dono desta seara, que continue enviando os trabalhadores, ó Senhor Deus de Israel, para te servir, para te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Eu já te apresento a localidade de Morros, onde nós vamos estar ali na terça-feira, Senhor, glorificando e exaltando o teu nome. Já acampa teu anjo celestial sobre aquela localidade, sobre a casa do irmão José Augusta, Senhor, da irmã Ivone, do irmão Renato, do irmão Nigros, ó Senhor. Já abençoa esta família, porque sabemos que família é um projeto do Senhor. Já usa também, Senhor, a vida do pastor Alex como um canal de bênçãos, ó Senhor, para que corações venham a ser quebrantados ali naquele lugar, para que haja arrependimento, para que haja cura, haja o sobrenatural do Senhor, milagres, ó Senhor, reconciliação e salvação de almas. Esse é o nosso objetivo, Senhor, de anunciar o Evangelho do Senhor, e o Espírito Santo do Senhor é que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Senhor, nesta noite eu quero te apresentar a tua igreja, que da mesma forma que o Senhor conduziu cada um nesta noite em paz, conduz eles novamente em paz, que os anjos do Senhor estejam acampados, Senhor, sobre cada lar, desde a porta da entrada até a porta da cozinha, guardando, Senhor, cada um dos teus servos, visitando a quarta, a terceira, a segunda e a primeira geração do teu povo. Já abençoa, Pai, o nosso semana, Senhor, no decorrer da semana, cada aquilo que nós vamos fazer, que o Senhor vá nas frentes, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de tudo aquilo que não provém do Senhor. E graça nós te damos, em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor. Meus amados irmãos, fechar os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco e todo Israel na face da terra. Somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem ao nosso Senhor, e a paz do Senhor Jesus ao seu irmão nesta noite, em nome de Jesus. E terça-feira estaremos ali nos morros, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.